segunda parte da programação, segunda parte da palavra que está sendo ministrada juntamente com a pastora Ieda. Nós nos colocamos à disposição de Deus para estar ministrando a palavra do Senhor aqui na Rádio Restaurar, a Rádio Web. Você que está ouvindo aí, participe conosco. Nós nos alegramos em tê-los como ouvintes nessa noite. Abençoado cada um que está ouvindo. Seja abençoado cada um que está ouvindo. Também estamos gravando ao vivo o vídeo para que aquele que não puder ouvir na rádio depois poderá também estar assistindo o vídeo após a edição. Amém? Desde já mandamos um abraço aí à nossa irmã Maria Oliveira, que disse que está saindo bem lá o som, está dando os ruídos, mas está dando para ouvir, para entender. Então que Deus abençoe a irmã, fica ligada, porque Deus é contigo, amém, irmã? Em nome de Jesus. Quero também agradecer a presença da irmã Alcione Santana, que entrou agora, vai participar conosco, ouvindo a segunda parte da ministração da palavra de Deus. Deus é fiel. Quero também agradecer a presença do irmão Carlos, presbítero Carlos, lá no Rio de Janeiro também, está conosco, ouvindo a programação, presbítero Carlos. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esqueci de alguém? Não? Todos que estão ouvindo a programação, Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos lá para a segunda parte da programação, palavra ministrada. Pastor Ieda. Bom, nós estamos falando aqui a respeito de Atos 2, né? Atos 2, 42 ao 47. E eu queria estar falando agora a respeito do versículo 46, que diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, né? E nós estávamos comentando no bloco anterior que as pessoas tinham prazer em repartir os seus bens uns com os outros, né? Eles se importavam uns com os outros, né? E o que nos chama a atenção é que hoje, infelizmente, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, não tem se importado muito um com o outro, né? Nós temos visto que às vezes a gente passa muito tempo, muitos dias, até sem conversar com aquele irmão que é membro na nossa igreja, na nossa congregação, né? Muitos dias o irmão passa sem falar um com o outro. E como saber da necessidade do outro se não para nem para conversar? Né? É disso que nós estamos falando. Então, a igreja primitiva, eles exerciam amor. Eles estavam sempre preocupados uns com os outros. E aqui no verso 46 diz que eles repartiam o pão de casa em casa e eles tomavam suas refeições juntos. Quanto tempo faz que você não vai, não almoça com um irmão da sua igreja? Não o convida para estar em sua casa e, né, para almoçar com você, ou jantar, ou tomar um café da tarde, né? E até mesmo você não vai lá na casa do irmão. Tem gente que nem sabe onde o outro mora, não é verdade? Por quê? Não se importa. Não se importam com o outro. E a palavra do Senhor, do início ao fim, vem nos alertando a amarmos um ao outro. É verdade. Né? Então, o que a igreja primitiva fazia, que está registrado ali em Atos 2, é que eles se importavam ao ponto de repartir os seus bens um com o outro. Atender o outro na sua necessidade. Né? É isso aí. E nós vemos também que isso, como já foi dito aqui, não era imposto, não era como obrigação. A pessoa ela recebia a orientação, a doutrina, a sã doutrina, a palavra, e o Espírito Santo agia no interior dela e fazia com que ela se preocupasse com a situação daquele que estava próximo, caminhando junto, e que tinha dificuldades. Então, aqueles que tinham uma condição melhor,
eles se doavam, eles abriam mão para que fosse dividido com aqueles que não tinham nada. Eu acho, na minha opinião, já disse aqui no primeiro bloco, agora no segundo eu torno a dizer que essa é a essência do verdadeiro cristianismo, da verdadeira conversão. Porque dizer que é crente é muito fácil. Eu agora aceitei Jesus, sou crente, sou cristão, sou evangélico. Mas quando eu vejo uma pessoa necessitada, eu endureço o coração. Não, não vou dar. Vou repartir com essa pessoa. Eu nem se a conheço, não é da minha família, não sei qual é a índole dessa pessoa. E aí começa várias desculpas, entra um julgamento que não cabe a nós, e o que acontece é que o verdadeiro evangelho, verdadeiro cristianismo, ele não é colocado em prática. Então, esta palavra, ela vem nos exortar, confrontando as nossas ações. Por quê? Porque quando nós vemos que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e aí o texto vai dizer que em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e começamos a olhar para dentro de nós e vemos que isso aí é uma coisa que não existe. Não é comum hoje. Não é comum. Se você falar isso na igreja, está escado no outro dia, ninguém para o culto. Se o pastor hoje em dia abrir e começar a falar que, olha, irmão, vamos fazer assim, está escado amanhã, quando ele abrir a igreja, ninguém ir. Por quê? Com poucas pessoas. Está arriscado. Eu não estou aqui falando de uma forma geral, mas eu estou querendo dizer que isso não é ensinado. Então, a raiz, a essência precisa ser ensinada. Para que haja essência, precisa ser que a raiz ela venha crescer. Essa raiz da palavra. A palavra é uma semente. Ela começa a crescer, raiz germinando, e ela vem crescendo. Alguns podam e não permitem que ela desenvolva mais. Outros já permitem. E aí ela começa a desenvolver a ponto de dar os frutos. Não vou dizer que não existem pessoas que não estão colocando esta palavra, esse verdadeiro evangelho em prática, porque sempre haverá um remanescente. Sempre haverá alguém que vai levantar a bandeira do evangelho e vai estar fazendo a obra de Deus como ela deve ser feita. Mas, por outro lado, nós vamos enxergar que existem muitas pessoas, inúmeras pessoas, que não conhecem essa doutrina, que não praticam ela, ou se já ouviram falar, não se enquadraram nela. E isso é muito triste, porque o Senhor Jesus, Ele quer que realmente nós ensinemos e andemos nessa palavra. Essa palavra não pode ficar morta em nós. É uma palavra viva. É uma palavra que precisa produzir frutos. Então, eu gostaria de deixar essa parte do encerramento para a pastora, para que ela falasse ali do versículo 46. Ela foi falado, e vendiam sua propriedade e bens, e repartiam com todo o povo, segundo cada um havia a necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Olha aí. Ó. Amém. Olha só. A palavra diz que eles tinham alegria em estar juntos. Eles tinham prazer em estar juntos. Eles tinham prazer em cumprir aquilo que era ensinado. Né? Perseverar, olha, no 42 está escrito que eles perseveravam na doutrina. Nós falamos aqui no bloco anterior que doutrina não é o que muita gente tem ensinado por aí afora, não.
Hoje é culto de doutrina, nem vou na igreja porque hoje vai falar contra o meu cabelo, vai falar contra a minha roupa, vai falar contra o calçado. Então, doutrina não é nada disso. Doutrina é a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus ensina é que nós devemos amar o nosso irmão. Aquele que congrega conosco, aquele que é nosso vizinho, aquele que a gente nunca viu. Amar, enxergar a necessidade dele e ajudá-lo, estender a mão. Doutrina é isso aí. Doutrina é a sã palavra de Deus. É isso que você está aprendendo na sua igreja, lá na sua congregação? É isso que tem sido ensinado? Se não estão te ensinando isso, vai para a palavra. Vai para a Bíblia. Porque o Senhor disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Então, se estão te ensinando errado, vai buscar no Senhor, dentro da palavra. Em oração, Senhor, me abra os olhos. Eu preciso viver a tua palavra. Eu preciso viver como a igreja primitiva vivia. Olha aqui, no verso 47 está dizendo assim, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, né? As pessoas viam, gostavam do que viam, e se achegavam a eles, né? Se achegavam a eles. E diz aqui que o Senhor, todos os dias, acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, Deus trazia as pessoas para alcançar a salvação. Aquelas pessoas que chegavam, recebiam a doutrina, o bom ensinamento, né? Entrava no coração, que o Espírito Santo agia ali, que Deus se agrada. Quando há comunhão, quando há união, quando há amor, Deus se agrada, o Espírito Santo trabalha com a liberdade no meio das pessoas e a tendência é aumentar o número de pessoas. Né? Onde eu sou bem tratada, eu quero ficar. Onde eu vejo que as pessoas se importam comigo, eu quero estar. Agora, se eu estou no meio de um povo que não se importa comigo, está vendo que eu estou passando por necessidade e não se importa comigo, por que eu vou querer estar ali? Né? Então, aquele povo tinha prazer em estar junto porque eles recebiam amor. E ao receber amor, eles davam amor. Isso agradava a Deus. Então, que você possa meditar um pouco mais nessa palavra, exercitar essa palavra que está em Atos 2, né? Ver como é que a igreja primitiva agia. E olha que eles sofriam, eles pagavam um preço. Isso aí é assunto para uma outra oportunidade, né? Então, irmãos, que você possa exercer este amor e olhar ao seu redor. Vê lá no terceiro banco da igreja, a irmãzinha que está sentada lá, vê a necessidade dela. Aquele irmão que não falta um culto, mas você nota uma tristeza no olhar dele, vai, conversa um pouquinho com ele. Vê o que está acontecendo, abraça ele. Falou, irmão, vim aqui para te ouvir. Você tem algo para passar. O Senhor tem algo em você para você passar para o seu irmão. Fica esse conselho, essa dica, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando agora ao término desse bloco, dessa ministração. Eu creio que ela foi bem explanada aqui, deu para compreender, porque o Senhor ele fala de forma direta. Simples, né? Simples. O Senhor ele tem falado aos nossos corações que nós precisamos rever nossos conceitos de cristãos. Nossos conceitos que estão precisando ser renovados no Espírito a cada dia. Porque senão, se isso não acontecer, acabaremos sendo enganados. Um crente, um servo de Deus, precisa fazer a diferença. Nós não podemos andar como o mundo anda. Nós não podemos agir como o mundo age. Precisamos ser diferentes. Esses irmãos, eles eram diferentes. Você vai ver no próximo debate, na próxima ministração, melhor dizendo, porque é um bate-papo, não é um debate, mas acaba se tornando um debate quando nós começamos a colocar essas situações.
Claro que aqui não tem ninguém se opondo, mas essa palavra, essa ministração, no próximo bloco, no próximo tema, iremos falar algo concernente à continuidade desse cristianismo. O que aconteceu com essa atitude que eles tomaram? Muitos sofreram perseguições, outros foram mortos, decapitados, transpassados à espada, queimados, lançados a feras, e por aí vai. Até o ano 400 houve uma grande mortandade de cristãos, não por peste, não por doenças, não por fome, não, mas por perseguição, por os mártires. Isso a Bíblia não relata por completo. Isso os livros históricos vão estar trazendo os relatos. Assim como nós temos o livro da história do Brasil, que conta a história da nossa nação, existe o livro também da história de Israel, do povo hebreu. Existem alguns escritos que destacam e descrevem claramente acerca dos mártires. Então, nós vamos ver, a própria Bíblia nos fala em Atos 12, capítulo 12, que Herodes, ele mandou matar a Tiago, o apóstolo de Jesus. Nós vamos ver também em Atos capítulo 7, se não me falha a memória, que Estevão foi apedrejado. Capítulo 6 ou 7, agora não. Mas Estevão, ele foi apedrejado. Por quê? Porque abraçou essa sã doutrina, porque viveu esta palavra. Então, eu não estou falando isso para que você se assuste, pronto, eu não quero viver. Hoje nós não estamos vivendo nesta época mais. Como já disse, a partir do ano 400, o quarto século, as coisas começaram a mudar. Mas para que isso mudasse e hoje estivesse do jeito que está, e alguns ainda querem se beneficiar desse evangelho, que para chegar até aqui tiveram que sangue ser derramado, a começar no Senhor Jesus, e todos os demais irmãos sofreram. Então, sempre haverá um sofrimento para aquele que quer abraçar essa causa. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde jaz o maligno. A corrupção está aí. A corrupção, ela tem dominado esse mundo. Esses dias, pastora, eu nem falei nada, mas eu vou falar agora como testemunho. Eu falei para você não ficar triste, porque por 2 vezes, 2 pessoas pelo menos me falaram. Eu disse, poxa, a cachorrinha nossa sumiu. É uma pinchazinha, toda saliente. Qualquer pessoa que chamava alegre, ela ia. Então, alguém levou. Ela estava até esperando o filhotinho. Essa altura deve ser mãe. E levaram ela. E aí eu comentei com uma pessoa, essa pessoa disse, ai, quem pegou, quem levou, se deu bem. Olha o valor distorcido do que é estar se dando bem, tirando, subtraindo algo de alguém. E eu falei com outra pessoa, agora uma faixa etária jovem, um jovem da igreja, e ele falou a mesma coisa, eu lembrei. Eu falei, olha como está distorcido, os valores estão distorcidos. Até mesmo no meio dos jovens evangélicos. A pessoa se deu bem. Se deu bem como? Furtando, levando uma cadelinha, uma cachorrinha pincher de raça. Isso é se dar bem. Passar os outros para trás, tirar algo que não lhe pertence. Então, é essa doutrina que tem sido ensinada. A doutrina do mundo já está sendo ensinada nas igrejas. Né? Então, hoje nós precisamos saber que existe um verdadeiro ensinamento. E esse ensinamento está na palavra de Deus. Se você buscar, não tiver preguiça, você vai lá, abre a Bíblia, pede ao Senhor que te explique, o Espírito Santo vai te explicar. Se você não souber ler, pede alguém da sua família que saiba ler e peça para ler pelo menos um versículo para você. E peça a Deus para que Ele fale contigo. Amém? E o Senhor, Ele vai te esclarecer. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus aqui,
nós estamos já nos despedindo, né, nesse bloco. E a programação segue com louvor e adoração. Mais tarde estaremos fazendo aqui mais uma parte com uma oração. Estaremos apresentando aqui os pedidos de oração do povo. A Maria já pede oração para sua filha, em prol da saúde. Os irmãos também pedem, Cláudio, Carlos Augusto, pede oração, sua vida financeira. E por aí vai. Nós estaremos aqui apresentando todos em oração. Você que pede um pedido de oração, deixe escrito aí na janelinha do Facebook, compartilhe conosco, e nós vamos estar aqui orando ao Senhor, para que Deus venha estar abençoando a cada um, em nome de Jesus. Meu nome é Rômulo, e aqui eu me despeço juntamente com a pastora Ieda. Pode falar com o povo, pastor. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, tá? Foi um prazer, né, estarmos discorrendo da palavra do Senhor. Amém. Poucos minutos, mas eu creio que nesse pouco tempo o Espírito Santo falou aos nossos corações, porque Deus não precisa de muito tempo para falar conosco, né? O Senhor fala aquilo que Ele quer, no tempo que Ele quer. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, e que possa o Senhor preparar mais uma oportunidade, né? Para que nós possamos estar aqui juntos novamente, falando do amor de Deus. Deus te abençoe, paz seja contigo. Amém. Glória a Deus. E a programação segue aí na rádio Restaurar com muito louvor e adoração. A paz do Senhor. Valeu. A paz do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia.